Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as Contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. E tá começando mais um Faz as Contas, o seu podcast de educação financeira. E eu tô aqui com ela, né? A especialista Bru Aleman. Tudo bem, Babi? Tudo bem, e você? Também. Feliz de estar de volta. Por favor, toda semana, né? Mais um episódio falando de educação financeira, de produto, de comportamento. Não, aqui a gente tira todas as dúvidas, né? Com certeza. E antes da gente entrar já no nosso assunto, deixa suas redes sociais já de primeira, por favor. Pessoal, só seguir @Bru Aleman. Vai lá nas redes sociais, né? Principalmente Instagram. E dependendo da hora que você escutar isso, a gente também já vai estar nos aquecimentos ali pra você se inscrever no YouTube. Vamos ver o que vai dar. É isso. E bom, hoje pra falar, né, de produtos que muitos brasileiros escutam bastante, né? Que é LCI e LCA. Sim, o pessoal escuta bastante e é muito comum, né, quem investe através de banco, principalmente, em corretora também, mas principalmente quem tem conta no banco digital, investe basicamente em 3 produtos: Tesouro, CDB e LCA ou LCI. Perfeito. Então vamos começar com um deles? Vamos. Que a gente explica, né, pra galera o que é, como funciona, e depois a gente junta eles no final. Então, começando, LCA, o que significa? O que é, Bru? LCA é a sigla para Letra de Crédito do Agronegócio. É um título de renda fixa, então é um produto de renda fixa que quando você vai investir, você já sabe o valor do rendimento, né? Então você já sabe o quanto que vai render. E ele é emitido por bancos que possuem o objetivo de obter aqueles recursos, aquele dinheiro para financiar o quê? O agronegócio. Ah, legal. Então é um investimento no próprio Brasil. Na verdade, vamos pensar como uma rodinha. Eu vou tentar explicar de uma forma, né? Eu falei de uma forma mais financeira. Toda empresa, né? Seja ela do agronegócio, enfim, qualquer outro tipo de empresa, ela precisa de crédito. Então, ela vai atrás do banco para captar esse crédito, né? Esse crédito, o banco também quer que tenha injeção de dinheiro lá dentro para que ele também possa oferecer crédito. Por quê? É tudo engrenagem. Tudo vai andando junto. Alguém precisa do crédito, o banco precisa ter crédito, alguém precisa colocar dinheiro lá para investir, para que o banco possa dar crédito, e aí você vai continuando. É que esse produto específico é exatamente isso. É emitido pelo banco, porém está direcionado para o agronegócio. E por que isso? Porque tanto o agronegócio quanto o setor imobiliário, vocês não precisam entender isso, mas é só uma explicação. Eles têm benefícios de impostos. São 2 setores que você tem. Por exemplo, o agronegócio, eu trabalhei com agro, né? Eu dava crédito, era o outro lado. O agronegócio, quando você planta, por exemplo, o agricultor, pelo CPF dele, ele tem um número de produtor rural. E ali ele não paga várias taxas, tipo como o IOF, tem parte que ele não paga imposto. Então, quando ele vai captar o dinheiro, por exemplo, no banco, ele precisa captar e você precisa ter esse número do produtor rural para saber que aquele dinheiro tá indo para o agronegócio, entendeu? Então, você tem muitos incentivos fiscais e tributários. Por isso que é direcionado, né, pro agronegócio, e o outro, a LCI, pro imobiliário. Bacana. E quais são as vantagens de você investir no LCA? Bom, eu diria que claramente, né, a principal vantagem é ser isento de imposto de renda, né? Ai, nossa, como o pessoal gosta disso. Quando a gente fala muito de imposto, né, tanto que é um dos motivos, porque todo mundo, quando vocês vão investir, ninguém quer pagar imposto, né? Então vocês já vão direcionados numa LCI ou numa LCA, porque vocês não querem pagar um determinado imposto. Mas isso não quer dizer que seja um produto o melhor produto. Então sempre tem um balanço aí, mas ao longo do tempo não é que a LCA é ruim, mas esse é o motivo. É porque tem a isenção de imposto de renda. Você consegue investir e não precisa pagar imposto de renda em relação a isso, né? Bom, então além dessa vantagem, né, tem essa questão, tem um outro lado que você precisa observar, tá bom?
A LCA, ela não é aquele produto de liquidez rápida. O que é essa liquidez rápida? Quando eu falo para vocês investirem a sua reserva de emergência, então é porque você precisa de liquidez diária, né? Você pediu, deu sua dor de barriga, você pediu dinheiro, caiu na sua conta. No caso da LCA, algumas delas, elas são resgatadas em 90 dias, outras em 120 dias, e ela tem uma data de vencimento. Tá? Pra te explicar, pra eu juntar as informações que eu falei, o que era a LCA, que ela fomentava, né? O crédito de banco. Por que ela tem esse prazo de vencimento? Porque o banco deu o crédito pra alguém e ele tá falando assim, olha, eu dei o crédito, eu, Banco X, tenho uma carteira de agronegócio e eu dei o crédito pra aquele agricultor e ele vai me pagar em 90 dias, ele vai me pagar em 360 dias. O banco, ele está casando, a gente fala casar, é exatamente casar, pra você unificar no mesmo dia. Ele precisa que ele devolva o dinheiro para o cliente. Então, você que é investidor no LCA, ele vai liberar o seu dinheiro no mesmo dia que ele receber do agricultor o crédito que ele pagou. Nossa! É uma coisa que tem que funcionar. Por isso que eu falei o negócio de engrenagem. E por isso que a LCA, ela não tem essa liquidez diária. Então, eu acho que assim, não é um problema. É um produto que você tem que encaixar dentro de uma boa, como fala, estratégia da sua carteira, né? Então, é assim, é um produto que, dependendo do rendimento, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é interessante você ter, mas lembrando, em menos de 90 dias, em menos de 120 dias, em menos de tantos determinados dias, e salvo engano, gente, posso estar muito errada, porque eu não compro LCA, mas dão uma verificada, salvo engano, as LCAs têm de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E 90 dias é o prazo que, quando você pediu o resgate, às vezes demora 90 dias para cair na sua conta. Então é indicado isso. Numa estratégia de médio a longo prazo. Médio prazo. Se a gente falar longo prazo, todo mundo vai achar que 3 anos é longo prazo. É verdade. Médio, vamos colocar. Ainda é considerado um curto prazo, se a gente falar. Porque assim, não é uma reserva de emergência, mas é curto. A reserva de emergência, vamos mudar agora os conceitos aqui. A reserva de emergência é curtíssimo prazo. Uma LCA ou um CDB de 1, 2, 3 ou uma LCI é curto prazo. O curto prazo é até 3 anos. Eu acho que fica mais interessante assim. Dá pra começar a fazer uma poupança pra uma viagem daqui 3 anos, uma super viagem que você quer fazer, entendeu? É interessante você pegar uma taxa, um exemplo mais ou menos. Quero trocar de carro daqui 3 anos. Vai guardando seu dinheiro nessa LCA. Bacana demais. E agora a LCI? Como funciona a LCI? O que é? A LCI basicamente é a mesma coisa, só que tá vinculado aos produtos do imobiliário, né? Perfeito. Então, daí a gente tá falando do setor imobiliário em si, né? Então, assim, não tem imposto de renda também? Isenção de IR, de imposto de renda. Isenção de IOF, que é um custo que a gente sabe que, por exemplo, Tesouro Direto tem, a maioria dos produtos tem, né? Imposto sobre operações financeiras. E ambos, que eu esqueci de falar aqui, pessoal, possuem proteção do FGC, né? O que todo mundo gosta muito. Todo mundo também. gosta de saber disso. Até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Tá? Muito bom. Acho que é bem, né? É bacana vocês enxergarem isso. E aí a gente acha que pode trazer alguns riscos, né? Que tem uma diferença entre a LCA e a LCI. Por favor. Que eu acho que é aqui que eu vou diferenciar. Agora que a gente já apresentou pra vocês, então tudo isso que eu falei pra vocês, na LCI você pensa exatamente o contrário. Só que a gente vai estar falando de fomentar o mercado imobiliário, né? Que também tem vários tipos de isenções. Os riscos da LCA. A gente pode falar que tem uma questão de risco de crédito, né? E o que seria esse risco de crédito? Pense assim, o banco aprovou o crédito de uma empresa que chama a bananinha do agronegócio, vamos se dizer. Se o banco não aprovou direito aquele crédito e aquela empresa não pagar o banco, então o risco é que o banco não consiga te pagar também porque você investiu lá dentro. Então, o que eu falo pra vocês darem uma olhada nisso? Mas isso, a maioria dos bancos, né? Se você pegar um banco grande, por exemplo, é que é difícil o banco grande pagar bastante, mas enfim. Mas a LCA, você tem que observar isso, porque dependendo da empresa que tá ali dentro, dependendo daquele banco, pra quem que ele dá crédito, você tá confiando que ele deu crédito pra uma pessoa e que ele olhou muito bem que aquela empresa é boa, né? Então, isso a gente chama risco de crédito. A gente tem
a questão de risco de mercado, né? O risco de mercado, na verdade, é essa razão aí pelo mercado de commodities. Isso daí também a gente pode falar exatamente, tanto crédito e mercado, a gente também pode falar na questão da LCI, né? Porque a gente nunca sabe, né? Quando o mercado imobiliário, enfim, construção, choveu muito, acabou com a soja, tem algumas coisinhas assim. A gente chama, na verdade, eu não falaria um risco, né? Mas seria a liquidez. Não é um risco. É um risco se você colocar nesses determinados produtos e não entenderem como funciona a data de vencimento. Né? A gente chama de risco de liquidez, mas não é que você não vai ter liquidez. O ponto é que assim, se você não souber que você colocou num produto de 1, 2 anos, deu 5 minutos, quero tirar aquele dinheiro. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, saiba muito bem o que você quer fazer e para quando você vai precisar aquele dinheiro, quando você for comprar uma LCA e LCI, tá? E daí, para fechar, né, como que você consegue minimizar esses riscos? Falar, tá bom, Bruna, você falou um monte de coisa e tô morrendo de medo agora, não quero investir. Faz uma lista e vai fazendo um check, um xizinho no que você acha que funciona e que dá certo para você, gente. Exato. Eu acho que assim, a primeira coisa, escolha o banco que você quer investir. Quem que é o banco que está emitindo aquela LCA, LCI, né? Então, se sinta confortável em relação a esse banco. Segunda coisa, dê uma olhada na rentabilidade, tá? Porque assim, é muito interessante, assim, vocês vão atrás de informação e tudo. É muito interessante ela não ter imposto de renda. Porém, vamos pensar, eu duvido que quem tá me escutando, e isso eu estou falando não é porque, gente, eu acordei e estou a fim de falar isso. Eu estou falando pela experiência de vocês mesmos que me escutam e que falam lá no meu Instagram, que me mandam um direct. Bru, investi numa LCI ou LCA que tá me pagando 82% do CDI. É muito interessante porque a rentabilidade da LCA e LCI sempre tá vinculada a esse percentual do CDI. Cara, é horrível, né? É um produto horrível. E o que eu falo pra vocês? Pra vocês têm que buscarem minimamente 100% de CDI. Só que como tem a isenção do imposto de renda, diferente do CDB, ele tem que pagar melhor que um CDB. Porque senão você vai estar perdendo dinheiro, né? Se um CDB estiver pagando 120% e você tá pegando uma LCA, LCI de 100%, desculpa, mas o cara do CDB tá ganhando mais que você. Dentro desses prazos, né? Um CDB lógico de liquidez diária, ele rende bem menos. A gente tá falando de CDBs no mesmo tempo que uma LCA, LCI. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, é muito relativo. O melhor, lógico, é o que paga mais alto, mas também cuidado, enfim, vocês podem escutar, inclusive no Mix Tudo, que foi um dia que eu falei sobre marketing, né, relacionado a investimentos. Então só dá uma olhada, porque aquele produto também que render muito mais do que tudo, o risco de crédito e mercado pode até ser maior. Eu acho que é isso, não tem muito segredo. Vocês viram que a LCA e a LCI não tem muito segredo. Não mesmo, qual que é o segredo? Elas andam meio que lado a lado. Qual que é o segredo? O prazo. Cara, é o prazo, juro por Deus, é o prazo. É um produto fácil, é um produto que você acha, não é um produto ruim, é o prazo, as pessoas não se organizarem, e daí o dinheiro que ela colocou lá, ela pegou uma LCA de 2 anos, dá 1 ano e meio ela precisa tirar, porque ela não se organizou financeiramente e é o único dinheiro que ela tem lá, e daí assim, cara, abraça, beijo e vai ter que esperar. Não tem jeito. Tem até um jeito que você consegue vender, mas o gerente do seu banco vai enrolar você pra vender isso? Até, você não vai conseguir antes do vencimento. E a rentabilidade? Se render menos que um CDB de mesmo prédio, mesmo assim, que adianta? Eu não tô pagando imposto. Mas tá ganhando menos que o outro. Então, é isso, né? Eu acho que são esses 2 pontos. Muito não tem bom. Nem muito mais. Não, muito bom. Você deixou muito explicado, deixou também sinalizado o que as pessoas precisam, né, fazer. Então, eu faria aquilo, né? Separar na listinha, escrever tudo que você citou e falar, ok, isso serve pra mim, isso não serve pra mim, isso serve, isso não serve. Ver na balança, né? E fica claro, né? Com um tempo na cabeça. Não adianta você querer resgatar antes. Exato. E uma dica final, né, gente? Não é porque você não tem imposto de renda nesse produto que você não precisa declarar no seu imposto de renda. Você não vai pagar, mas precisa declarar. Exato. Toda corretora ou banco que você investir, eles te dão aquele relatório que vem o lugar certinho, tá bom? Porém, se vocês quiserem aí, só para ter uma dica, você declara no Bens e Direitos e ali dentro do Bens e Direitos você escolhe rendimentos isentos e não tributáveis, tá bom?
E daí o código 45, aplicação de renda fixa. Muito legal. E aqui, ó, eu tô aqui com o meu rascunho, tipos de LCI e LCA. Pré-fixado, pós-fixado e híbrida. Vamos lá. A LCA pré-fixada são aqueles títulos que quando você tá comprando, você já sabe, certo? Você já sabe quanto que você vai resgatar. Você foi lá e você comprou um 100%